Hoje nós vamos conversar sobre o que o Hitler fez após a sua saída da prisão por conta de uma tentativa de golpe. Também, pessoal, vamos falar sobre a entrada de Joseph Goebbels no Partido Nazista e as ideias que ele tinha. Para vocês terem aí uma noção, Goebbels chegou a pedir a expulsão de nada mais, nada menos do que Adolf Hitler do Partido Nazista. Ele acreditava que Hitler tinha umas ideias aí burguesas que não eram muito adequadas ao partido. Fique aqui que nós vamos entender tudo isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo de história, comento sobre notícias, com foco nas principais ditaduras do século XX, o nazismo e a União Soviética, principalmente no período de Stalin. Também por aqui a gente conversa sobre as ditaduras do século XXI, a Rússia, guerra na Ucrânia, Venezuela, Nicarágua, teocracia iraniana, os conflitos no Oriente Médio. Se você gosta desses temas, se interessa por esses assuntos, se inscreva por favor nesse canal, deixa like, comentários, todas essas coisas que são muito importantes. Também vou deixar na descrição do vídeo os livros que eu utilizei como referência, vou deixar o link da Amazon, e aí caso vocês queiram adquirir esses livros ou outros, eu peço para utilizar esses links, tá bom? Uma pequena comissão vem aqui pro canal, você não paga nada mais por isso. Também, pessoal, vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira para o canal. Desde já, eu agradeço muito, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O Hitler saiu da prisão, né, por conta aí de uma tentativa de golpe de Estado. Nós conversamos sobre isso sexta-feira retrasada. Todas as sextas-feiras, pessoal, a gente está conversando aqui sobre o Hitler, sobre o nazismo, né? Enfim, dá uma olhada também nesses outros vídeos. E aí, pessoal, essa tentativa de golpe aí ficou conhecida como Putsch da Cervejaria. É um golpe que não deu certo, né? Hitler foi preso. E aí na prisão, pessoal, com a ajuda de Rudolf Hess, ele começa a escrever a sua autobiografia, né? A Minha Luta. Também, sob a influência de Rudolf Hess, Hitler chega à conclusão de que precisará invadir a União Soviética, principalmente a Ucrânia Soviética, por conta da Terra Negra, né, que garantiria aí o sustento da, entre aspas aqui, raça ariana e o espaço vital. Hitler expôs as alternativas. Renunciaria ao comércio marítimo e às colônias, aliando-se à Inglaterra contra a União Soviética, né, ou, em acordo com a Rússia, voltar-se aí contra os ingleses. Nos anos 20, pessoal, Hitler já havia indicado a preferência pela segunda opção. Porém, ao dizer que enfrentaria a União Soviética, ele ganhou muito mais aliados entre a elite, que temia, né, obviamente, uma revolução comunista na Alemanha, e também a classe média, né? Bom, pessoal, sob a influência dos czaristas, Hitler pretendia fazer uma aliança com uma Rússia nacional. Então, assim, a aliança não era bem com a União Soviética, mas era com uma Rússia, entre aspas aqui, saneada e liberta do jugo judeu bolchevique. Nessa época, pessoal, ele ainda não havia aí desenvolvido suas teorias sobre a, entre aspas aqui, inferioridade da raça eslava. A ideia aí de uma França, de uma guerra contra os franceses, nunca foi abandonada. Hitler sempre odiou os franceses muito mais do que odiava os ingleses, né? Muito bem. E aí, pessoal, quando Hitler saiu da prisão, ele encontrou uma situação complicada no Partido Nazista. A excitação do ano anterior, aquela histeria tal, deu lugar à vida cotidiana, ao dia a dia. As pessoas precisaram voltar a trabalhar, né? Começaram a tocar suas vidas, certo? Aí, pessoal, a moeda havia se estabilizado um pouco e os Estados Unidos haviam injetado dinheiro na economia alemã. Depois, né, com a crise de 29, é que o Partido Nazista vai ganhar ainda mais força, né? Porque a Alemanha será o país que mais sofrerá com a crise depois dos Estados Unidos, certo? Muito bem. A
Alemanha, pessoal, a República de Weimar, havia conseguido aí atenuar um pouco o ódio, os ressentimentos que datavam da guerra, mas não muito. As pessoas ainda continuavam com bastante raiva de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, né, com muita raiva por conta do Tratado de Versalhes. Muito bem, e aí Hitler reconheceu que a tentativa de golpe, né, dele foi um erro. Então, nesse momento, ele entendeu que ele deveria chegar ao poder através da legalidade. A expressão de Hitler, pessoal, havia mudado e seus traços estavam mais duros, né? E aí essa expressão que a gente conhece dele, né? Essa expressão sisuda, né? Estranha e tal. Ele ganha, o que eu tô querendo dizer com isso? Que ele ganha aí uma aparência de psicopata mesmo. Bom, no Partido Nazista, pessoal, as lideranças aí estavam disputando poder e Hitler, ao invés de apaziguar, fomentava ainda mais a rivalidade. E assim ele se tornou líder absoluto no partido. Ernst Röhm, a gente já falou dele aqui, né? Ele era o líder das SA, era fiel a Hitler, porém Röhm exigia uma separação entre as SA e o partido, que Hitler não aceitou. E aí eles brigaram. Mas Hitler sempre gostou muito do Ernst Röhm, mesmo depois das noites das facas longas, em que principalmente o Himmler, né, conspirou para matar o Ernst Röhm e acabar com as SA, que seriam substituídas pelas SS, né? Bom, nisso Adolf Hitler conheceu um jovem universitário que tentou sem sucesso o jornalismo e a literatura. Ele era doutor em filologia e trabalhava na bolsa antes de ser secretário de um político. Esse rapaz se chamava Paul Joseph Goebbels. Goebbels tinha se unido a Gregor Strasser, que era um político alemão filiado ao Partido Nazista. Ele participou da tentativa de golpe e tinha divergências aí com as ideias do Hitler. Strasser acabou sendo assassinado na noite das facas longas e foi através dele que Goebbels entrou no Partido Nazista. Então, pessoal, Joseph Goebbels se definia aí como um homem revolucionário e extremista. Ele era super nacionalista. Ele também tinha uma oratória muito boa, né? A desvantagem dele, né, pessoal, era a aparência. Ele era uma pessoa bem feia e tal, tinha 1,50 m, mancava, né? Então, ele era muito diferente daquilo que os nazistas pregavam como o ideal de homem, certo? O ideal de ser humano. Pessoas loiras, altas, né? Não era o caso do Goebbels, né? O Goebbels, ele era aí bem trabalhado na feiura. E a cúpula nazista também, né? Nossa, gente feia pra caramba. Enfim, nenhum deles era loiro, alto, né? Era alguma coisa aí do que eles pregavam. Bom, Goebbels, pessoal, começou a procurar fórmulas capazes de aproximar o nacionalsocialismo do comunismo. Veja bem, Goebbels achava interessante não abandonar nos discursos a ideia de luta de classes. Aí vocês sabem, né, que depois o ponto central do nazismo será a luta de raças. Goebbels achava que o discurso contra os judeus, tornar os judeus o inimigo eleito, não era muito viável, não. Goebbels chegou, pessoal, a questionar Hitler a respeito da questão judaica, dizendo que os judeus bolcheviques não eram a mesma coisa que os judeus capitalistas de Wall Street. E os outros judeus, né, eram muito diferentes. Goebbels dizia que a questão judaica era muito complicada e tem mais, pessoal. Goebbels demonstrava uma profunda admiração pelos russos, pela busca utópica deles na formação de um Estado socialista. E, pessoal, olha só, Gregor Strasser, que na época era inimigo do Goebbels, né, era a favor de uma aliança com a União Soviética contra a França, o imperialismo inglês e o capitalismo de Wall Street, né? Goebbels e Strasser defendiam o fim das grandes propriedades de terras e que todos os camponeses fossem filiados a cooperativas agrícolas. Goebbels, pessoal, chegou a sugerir que o partido expulsasse o pequeno burguês Adolf Hitler. Olha só,
Goebbels, pessoal, via muita dificuldade em conquistar a classe operária que era socialista. Então ele achava que esse discurso aí de luta de raças, de judeus, não chamaria a atenção de ninguém. Mas Hitler discordava muito. Para ele, o foco do partido tinha que ser não a classe operária, muito menos o lumpenproletariado ou lumpencampesinato, que é o pessoal, né, que está abaixo do operariado, abaixo do campesinato. Então seria, por exemplo, no Brasil, os boias-frias, o pessoal que, sei lá, catadores de materiais reciclados, pessoas que vivem da prostituição, enfim. Então essas pessoas são os lumpen, né? Essas pessoas não seriam o foco do partido nazista, não, tá? E, enfim, mas elas foram usadas também. O foco, pessoal, para o Hitler era a classe média. A classe média tinha um sentimento de humilhação por conta do Tratado de Versalhes. Ela tinha perdido muito poder aquisitivo. Também ela empobreceu. A classe média era a que estava mais preocupada com a liberdade aí que as pessoas adquiriram na República de Weimar, com os homossexuais, com as mulheres de calça, de minissaia, com as danças, né? Os teatros que falavam de parricídio, aborto. Então essas coisas aí a classe média estava muito preocupada aí com tudo isso, certo? Os ricos não estavam preocupados com isso e os proletários também não. E era, pessoal, a classe média quem mais temia uma revolução socialista, né? Os operários eram socialistas, não temiam revolução, eles queriam a revolução, né? A classe média, pessoal, ela tinha mais a perder. Olha só, os ricos, eles podem pegar o dinheiro deles e sumir. Estados Unidos, Inglaterra, América Latina receberiam essas pessoas de braços abertos. Agora, a classe média fica. E aí? Né? É complicado. Bom, pessoal, chegavam notícias aí horríveis da União Soviética. Morte de padres, perseguições, fome, e isso desesperava muito os alemães. E os ricos também estavam com medo, né? Bem da verdade, estavam sim, eles temiam uma revolução, claro. E eles achavam que essa revolução socialista era iminente. E aí lembrando, né, que o partido nazista possuía as SA que poderiam fazer frente a revolucionários comunistas, certo? E é por isso que Hitler consegue o apoio da elite alemã. Mas a classe média, entendam isso, né? De todas as classes, a mais vulnerável era a classe média, ok? Muito bem, pessoal. As ideias de Hitler vencem, né? Como vocês sabem. E o foco do partido nazista passa a ser, sim, a luta de raças. E os judeus, e aí todos os judeus, não só os judeus bolcheviques, mas todos os judeus, passam a ser os inimigos principais, o que vai culminar no Holocausto. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixo aí a indicação para vocês assistirem os vídeos, né, passados a respeito do Hitler. A gente começou aqui falando sobre a infância dele, então deem uma olhada, tá bom? E é isso aí, pessoal. Deixa like, comentários, essas coisas, tudo isso é muito importante. Um abraço e até mais.